Diretamente do Túnel do Tempo, inegavelmente uma das melhores músicas de abertura para você que viveu a sua infância ou a sua adolescência nos anos 90, dificilmente não vai lembrar de Guerreiras Mágicas de Rei Art. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo. Desde já eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e assista o vídeo até o final. Se gostar, deixa um comentário, deixa um like, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Guerreiras Mágicas de Rei Art passou no SBT e ficou gravado na memória e no coração de muita gente. Com o tempo, pode ser que ficou um pouco esquecido, pois na mesma época outras séries japonesas clássicas também estavam em alta. Mas nada apaga o brilho de Guerreiras Mágicas de Rei Art. Com um tema de abertura muito bonito interpretado pela cantora Larissa Tassi, a mesma que interpretou a abertura de Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete, é impossível não se lembrar dessa música tão bonita. Outro ponto também foi a dublagem, que foi feita pelo estúdio Gota Mágica e apresentou outras vozes muito conhecidas do público, pois muitos dubladores também eram os mesmos de Cavaleiros do Zodíaco. É uma obra shoujo de aventura, fantasia, ação e mecha. Foi publicada pela Kodansha e escrita e ilustrada pelo grupo Clamp de 1993 a 1996. O anime já conta com 49 episódios e o estúdio que produziu a animação é o TMS. Os episódios foram transmitidos originalmente de 1994 a 1996 e contam com mais 3 OVAs que foram transmitidos em 1997. Então agora eu vou contar um pouquinho sobre a história. A ideia aqui não é dar nenhum spoiler ou contar todo o final. É só dar uma pincelada em tais pontos para vocês poderem depois seguir, assistir todo o anime e tirar suas conclusões. Então o anime começa com as 3 protagonistas na Torre de Tóquio. Elas estavam em excursão escolar, só que elas eram de escolas diferentes. Então elas são recrutadas, convocadas pelo Guru Clef para proteger, para salvar Zephyr. Elas são então enviadas para este local. Zephyr é um mundo mágico onde toda a natureza e a magia prosperam e imperam. Chegando lá, elas então são recepcionadas pelo Guru Clef, que explica mais ou menos toda a dinâmica do lugar e que a princesa Esmeralda havia sido sequestrada pelo sacerdote Zagat. Clef então explica que as 3 foram convocadas para serem as guerreiras mágicas de Zephyr e para serem guerreiras elas receberam armaduras. Essas armaduras elas vão evoluindo conforme as garotas também evoluem e cada uma ganhou então um poder diferente de cada elemento. A Lucy representa o fogo, a Marine representa a água e a Anne representa o vento. Só um adendo aqui, eu estou usando os nomes da dublagem brasileira, não estou usando os nomes originais, tá bom? Clef também orienta as garotas a encontrarem a ferreira Priscila, que ela é uma ferreira lendária para ela forjar as espadas das garotas. Então, chegando, elas acabam encontrando a Priscila e ela forja então essas espadas com um mineral raro e é o único mineral que ele vai evoluindo também conforme vai melhorando o desempenho das garotas. O nome desse mineral é escudo. Então pronto, agora elas já têm as armaduras que o Clef deu e elas têm então as suas espadas que a Priscila forjou. Elas então são orientadas a procurarem agora os seus gênios, cada uma vai ter o seu gênio. A Lucy, que representa o fogo, vai ter Rei Art, que é o Senhor das Chamas. A Marine
vai ter o Ceres, que é o Senhor dos Mares, e a Annie vai ter com o Wendel, que é o Senhor dos Céus. Elas conseguem os gênios com a ajuda de Mokona. Mas não pense que a jornada foi tranquila para conseguir os gênios. Durante toda essa caminhada, elas também se deparam com inimigos ligados a Sagat, como Alcyon, Ascot, Kaldina, Rafaga e Nova. E também recebem a ajuda de Efério, que é um espadachim que sempre que possível lhe dava uma mão para as meninas. Então, conseguindo despertar os 3 gênios, evoluindo as suas espadas e as suas armaduras, as guerreiras estão prontas para enfrentar o Sagat na batalha final. E ali nessa batalha final a gente vai ter uma reviravolta, um plot twist, mas isso daí já é com vocês. Esse é um resuminho então da primeira parte. Na segunda parte, as 3 garotas foram enviadas de volta para Tóquio. Passam-se alguns meses e elas desejam então novamente voltar a Zephyr. As 3 se encontram na Torre de Tóquio e são enviadas de volta para Zephyr. Chegando em Zephyr, Clef explica que Zephyr está em colapso e exposto a outras nações devido à perda do seu pilar. E as 3 nações que estão tentando invadir Zephyr são Altozan, que é uma nação super tecnológica e é representada então pelo Visão de Águia. Essa nação ela sofre com problemas de poluição ambiental e a poluição chega a ser tanta que o núcleo do planeta, o seu interior, acabou ficando oco. E o intuito então de Altozan é levar a sua população para Zephyr. A outra nação é Ciseta, que é liderada pelas irmãs Tatra e Tetra. Essa nação é uma nação pequena e ela quer então expandir os seus domínios, ficar maior. E a outra nação é Faren, que é liderada pela sua representante Aska. É uma nação politicamente estável e quer simplesmente anexar Zephyr ao seu mapa. Então, depois de inúmeras batalhas entre as nações e Zephyr, a Mokona ela se revela como um receptáculo do Criador. E ela acaba escolhendo então 2 representantes desses países para ser o próximo pilar, que então é a Lucy e o Visão de Águia de Altozan. Há uma batalha final para ver quem vai ser o novo pilar e saindo vencedor vai ter outro plot twist bem interessante que eu achei até bem simples, mas que fazia bastante sentido para resolver o problema. Então, essa é a ideia de ter feito só esse resumo, para dar uma introdução para vocês. E se ficarem curiosos, assistam que vale a pena. E é o que me fez fazer este vídeo foi que ano passado eu vi a notícia de que seria lançado um remake de Guerreiras Mágicas de Heart comemorando os seus 30 anos. E aí isso deixou muitos fãs animados para voltarem a assistir a animação numa qualidade melhor. Particularmente eu não gosto muito da primeira fase. Eu acho às vezes ela um pouco cansativa em alguns episódios. Mas como é uma parte mais de evolução de cada uma, é compreensível, né? Que a parte de batalha e ação vai ter mais no final. Mas isso não quer dizer que toda a primeira fase é ruim, longe disso. Já a segunda fase tem mais ação e eu acho mais legal. Mas, de modo geral, o que mais prende você a assistir a essa obra é a sua arte, o detalhamento dos desenhos, as cores, tudo muito vivo, muito bonito, que contrasta bem com o ambiente mágico de Zephyr. E a parte de sonorização e também a abertura que para mim sempre marcou bastante. E outro ponto interessante é a diversidade de temas, né? Tem romance, tem ação, tem batalha, tem magia, tem mecha, tem várias lutas. Principalmente as dos mechas eu achava muito legal de assistir, não sei se vocês achavam também, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre. Tinha luta no espaço, naves, bem abrangente assim para um shoujo, que, como eu disse anteriormente, voltado mais para o
público feminino, mas que não impede ninguém de assistir, né? Vamos ser sinceros. E os dois finais, né? No caso, um de cada fase, eu achava que o final ia ser aqueles previsíveis, mas na verdade não. Teve duas reviravoltas grandes, principalmente até a maior reviravolta, acho que foi até no primeiro, mas o segundo eu ficava pensando, mas como é que ela vai resolver esse problema, e no fim não era fácil de resolver. Então, esse é o final daí de Guerreiras Mágicas. Eu resolvi fazer esse vídeo justamente por causa do anúncio do remake. Se vocês já assistiram, gostavam, fiquem bem à vontade para comentar aqui na aba dos comentários. Se gostou, já deixe aquele like. E obrigado então por assistirem até aqui. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Valeu!